modernismo segunda fase. Eu achei que eram os mesmos Guimarães. Era a mesma coisa pra Os mim. Guimarães não são, não. Tudo Tipo, igual. o Guimarães Rosa lá pra frente é tudo igual. Depois é só um repeteco do que aconteceu. É tudo parente, ninguém se tocou, é tudo filho O bastardo. Andrade é incrível, eu gosto. O do Andrade, começou. É verdade. Andrade era o Silva da época. Beijos. Só os Guimarães Andrades da vida. Gente, hello, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu tô indo, conforme Deus fala. É isso. Gente, uma pergunta. Vocês têm acesso à apostila 4? Temos acesso até a apostila 4. A apostila 5 a gente não tem mais acesso. A gente chora. Tá, amém. Então, a aula de hoje é baseada na apostila 4. Graças a Deus. Dar prints legais aí do ângulo. Mas, gente, eu vou apresentar aqui umas explicações rápidas, a gente já passa para a nossa dinâmica. Se vocês pudessem falar quando vocês estiverem vendo. Por favor. Tá. Estão vendo? Não. Agora sim. Oi. Sim. Boa. Só contextualizar o que a gente está fazendo, né? Agora a gente está tendo algumas aulas sobre desenvolvimento. Na aula passada a gente falou um pouco sobre algumas questões gerais da argumentação. A gente falou que um argumento precisa ter para ser bom, de qualidade, de conteúdo, e também uma estrutura recomendada. Por mim, embora não seja a única, mas foi uma estrutura que eu achei que, embora seja um pouco difícil de pegar agora no começo, a gente vai trabalhando ela durante as aulas, e ela ajuda bastante, assim, na orientação da sua argumentação, do seu desenvolvimento. A gente vai vendo isso, conforme a gente for vendo o desenvolvimento. Na aula de hoje, a gente vai ver uma questão não relacionada a isso, mas não diretamente relacionada com a estrutura em si. A gente vai ver algumas coisas que podem ajudar vocês a essa estrutura. Então, passar logo para a pergunta da aula de hoje, a grande pergunta que não quer calar. Eu queria perguntar para vocês, então, qual que é a diferença o que vocês acham que é a diferença entre um argumento lógico e um argumento persuasivo? Se tem diferença, se não tem? O que vocês acham? Vou parar de apresentar e vou mandar no chat. Eu posso falar pode falar, Mi, pode falar, eu não levantei a mão. Fala aí. Fala aí. Não, nego, pode falar. Boa. Tá, eu vou falar, mas aí eu sei que com certeza tá errado, porque realmente eu Dá não pra sei. ouvir? Dá, eu vou falar. Eu falo. Eu posso falar? Aí você fala? Não sei. Posso falar? Então eu vou falar. Pode falar. Então, o argumento lógico e o argumento persuativo. Eu não sei, talvez esteja errado, mas para mim o argumento lógico é, tipo, algo que é mais baseado em fatos, assim. Que nem, tipo, se eu respiro, eu vivo. Algo mais relacionado, tipo, são lógicas, assim. Um é consequência do outro, um é causa do outro, um se conecta com o outro. Não sei, talvez esteja errado. Vou falar bosta. E o persuativo é de persuasão, ou seja, você quer fazer com que a pessoa queira algo, tipo, persuadir algo, é nem um texto de compra e venda, né? Tipo, compre algo e colocar só o adjetivo daquilo, tipo, você qualificar aquele negócio, enfim, acho que é isso. Falei bosta. Pô, gostei da sua contribuição, valeu, Lê. Não tem isso de falar bosta, se arrisquem mesmo, falem aí o que vocês acham. Maria Eduarda mandou no chat, acho que é lógico é o que faz sentido, de argumentos bons e tal. Persuasivo é o que, mesmo estando errado, te convence de tão bom do papo de que o escritor é. Nico, vou falar. Gente, não sei se vai travar. Dá pra ouvir? A minha internet tá merda. Então, eu acho que um argumento lógico, ele vai seguir uma linha de raciocínio, só que por mais que faça sentido, às vezes pode parecer fraco. Então, acho que é diferente do argumento persuasivo, porque você vai persuadir de todas as formas o leitor a acreditar que o que você está falando seja certo, que está correto, mesmo que no fundo não esteja, entendeu? Você vai defender seu argumento com unhas e dentes. Mas eu acho que um depende do outro. Tipo, para o seu argumento ser persuasivo, ele tem que seguir uma linha de raciocínio lógica. Eu não sei se ficou confuso, mas eu acho que é isso. Deu para entender perfeitamente, Nico. Fala aí, Léo. Oi, gente. Então, o que? Tá me ouvindo? Só para perguntar mesmo. Sim, amigo, dá para escutar. Tá bom. Então,
para mim, argumento lógico é, que nem o Leandro falou, que para mim tem que ser baseados em fatos, que é algo meio que não tem como contestar. Tipo, por exemplo, que... Não, não fala sobre Tim Hating, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, a gravidade, a Terra, a Terra redonda, enfim, são esses fatos, né? E a persuasão, por exemplo, eu diria que é algo muito usado, né, no trabalho de advogado, quando é com o juiz, que ele precisa convencer o tal júri, né, por tal causa e tal. Eu acho que é isso. E concordo muito com a Mi, que precisa seguir uma lógica, mas não necessariamente vai precisar, tipo, de fatos, né? Sim, só meio que de papo de lábia, vamos dizer assim. Boa, Laura. Valeu, Léo, pela contribuição. A Lorena mandou no chat, argumentos lógicos, acho que é uma coisa que vai ter bastante números, pesquisa, fatos, o persuasivo, tipo, a pessoa tem tanto poder de persuasão que ela te convence do que ela tá falando. Boa. Pode falar, Yuri. É tipo meio que a Lô falou, tipo, pra mim o lógico é isso, é quando a gente pega dados científicos, pesquisas e tudo mais, a gente vai usar no nosso texto, né, no nosso argumento. E o persuasivo é tipo quando a gente tenta trazer essa pessoa pro mesmo pensamento que a gente tem. Eu não sei se pareceu certo o que eu falei, mas enfim. É tipo isso, a gente tenta convencer aquela pessoa que, tipo, tá certo. Tipo, sei lá, ai, banana é melhor que maçã. Aí eu tento trazer a pessoa pra falar que banana é muito melhor que maçã, entendeu? É tipo isso. Não sei se fez sentido, mas é isso. Fez sentido. Boa. Su, pode falar. Então, eu acho que um argumento lógico é quando você usa o racional e o raciocínio, sabe? Para formar um argumento. Agora, já o persuasivo, eu acho que já usa mais a questão do emocional, sabe? Para você convencer uma pessoa, sabe? Já tem toda uma técnica, eu acho, assim, sabe? Não, já não, você não precisa usar o seu raciocínio para convencer aquela pessoa, você usa o seu emocional, eu acho que é isso. Boa, Su. Boa. Luiz, quer falar? Eu quero, porque eu gostei do que vocês falaram, e aí eu posso pensar na redação, que para mim acho que o argumento lógico está mais conectado com, que nem vocês falaram, assim, tipo, tá mais conectado com quando a gente coloca, por exemplo, no nosso argumento dados, fatos, coisas que são concretas, notícias, coisas que são mais, que se valem por aquilo. Então a gente consegue concluir coisas através desses dados mais concretos, mais que não dá para ser contestado porque ou ocorreram ou geraram pesquisa sobre aquilo. E o argumento persuasivo, eu acho que seria mais em torno tipo, de filósofos, dados históricos, tipo, do que contexto histórico, porque você tem que ter um trabalho maior de conseguir relacionar e persuadir o leitor de que aquilo que você está falando se bate com o seu argumento. Eu não sei, mas acho que faz sentido. Boa. Curti a contribuições de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer trazer mais alguma coisa no chat, abrir o link? Fique à vontade. Se alguém quiser falar, vou apresentar a tela novamente. Avisem quando vocês estiverem vendo. Tá para me ouvir bem? Tá travando minha voz? Não, tá bom, tá bom. Tá, perfeito. Eu diria que a diferença entre um argumento lógico e um argumento persuasivo tem muito a ver com a diferença entre lógica e retórica. Vocês devem estar se perguntando o que é lógica e o que é retórica. Eu vou explicar para vocês a partir de exemplos. Primeiro, depois o que é o conceito de cada um. Primeiro, imagina você começa com uma premissa, tipo, uma frase verdadeira, a partir do pressuposto que ela é verdadeira. O Arcadas é um cursinho popular. Ele é um cursinho popular, isso é verdade. Segunda premissa que a gente vai trazer aqui. Todos os cursinhos populares são top. Vamos dizer que essa premissa é verdadeira, tá? Todos os cursinhos populares são tops. Então, sabendo que o Arcadas é um cursinho popular, premissa 1, e premissa 2, todos os cursinhos populares são top, o que a gente pode concluir dessas duas premissas? A gente pode concluir que, logo, o Arcadas é top. Então, a gente partiu de duas premissas verdadeiras, e a gente chegou numa conclusão que também é verdadeira. E, então, a gente usou a lógica nesse sentido. A retórica é você chegar e falar, o Arcadas é muito top por causa da equipe de biologia.
um argumento, assim, parece bem persuasivo, assim, muitas pessoas acreditam nele, mas, assim, a princípio não tem um fundamento que seja necessariamente verdadeiro. Então, a gente dá para a gente intuir e explicar que a lógica, ela é um estudo das formas de raciocínio, que eu chamo de proposições ou premissas, que são essas frases, a gente parte dessas frases, e de operações intelectuais que visam determinar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a lógica, ela está muito preocupada com a gente descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. A retórica, por outro lado, que muitos de vocês falaram muito bem, é o estudo, tem um intuito, um argumento persuasivo, mas a retórica em si é o estudo das propriedades de convencimento de um determinado discurso e de suas estratégias de persuasão. Essa ideia de lógica e retórica, talvez vocês já tenham ouvido falar na aula de filosofia, porque elas são duas escolas de pensamento filosófico que surgiram na Grécia Antiga. A lógica, ela era defendida principalmente por Aristóteles e Platão. Eles predominavam esse estudo da lógica. Eles falavam que a lógica é muito importante. É importante a gente determinar o que é verdadeiro e o que é falso. E do outro lado, você tinha a escola dos sofistas, que eles eram grandes advogados, grandes oradores. Eles se preocupavam muito mais com a retórica, com a ideia de convencimento. E Aristóteles falava que os sofistas, eles dominavam a arte de fazer o que é mentira parecer verdade. Nesse caso aí, o argumento do Arcadas é muito top por causa da equipe de biologia, assim, é realmente muito, parece muito convincente a primeiro, tanto que várias pessoas se convenceram de que isso é verdade, é realmente muito convincente. Mas como a gente sabe, isso é mentira. Então, só para vocês terem uma noção, a lógica é a ideia de que é o estudo de discursos e premissas e operações intelectuais para a gente descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. A retórica, não é que ela necessariamente é mentirosa. A ideia da retórica é que ela não se preocupa com o que é verdade e o que é mentira. A retórica se preocupa em demonstrar o que é convincente, ser persuasivo, independente de ser verdade ou mentira aquilo que você estiver falando. E aí, o que isso tem a ver com a sua redação? Como se dão essas relações na sua redação? Primeiro, eu vou dizer que, na redação, a gente vai privilegiar muito mais as relações lógicas do que as relações retóricas. Por quê? As relações retóricas, muitas vezes, dependem de um negócio externo à redação, que é o seu auditório, com quem você está falando. Às vezes, um discurso tem muito mais sentido a depender das crenças, dos valores de quem você estiver falando. Então, se você chegar para sua tia, o seu tio bolsominion, e falar que a vacina chinesa é muito boa, tão boa quanto as outras vacinas, independente dos argumentos e dos fatos, dos dados que você trazer, essa pessoa nunca vai acreditar em você. Vai falar que é mentira, os dados são produzidos. Então, nesse sentido, por mais que você tente produzir um argumento retórico, muitas vezes ele não vai ter o encontro, porque às vezes o seu interlocutor não dispõe dos valores que você tem. Na redação, como você não sabe quem é seu interlocutor, você vai ter que privilegiar muito mais as relações lógicas. Mas, no seu argumento, na sua redação, você vai querer ter argumentos tanto lógicos quanto retóricos. Então, a ideia é como se dão as relações lógicas na redação. Eu vou primeiro começar explicando algumas coisas de gramáticas. Talvez vocês tenham visto com a Babi, talvez não. Mas a ideia é o seguinte: qual que é a parte fundamental lógica da sua redação? Uma das é a gente falar de oração. O que é uma oração? Não oração de rezar, mas a oração do português, de maneira simplificada, tá? Acho que se a Babi tivesse escrito isso, ela ia me matar, me assassinar, mas eu vou deixar de maneira simplificada o essencial para a redação. Mas a oração, você pode dizer que é uma frase composta, não se resume a isso, mas o mais importante, uma frase composta por sujeito, verbo, objeto. Como assim? Se eu falar para vocês, eu comi uma banana. Se eu separar essa frase, dá para você ver, eu comi uma banana. Eu sou o sujeito, comi é o verbo, então você tem uma ação, eu comi, e você tem que comer alguma coisa. A banana seria o objeto. Então, essa é uma oração. Eu comi uma banana. E agora eu vou mostrar para vocês um outro núcleo de gramática importantíssimo para a redação, que é o período. O que é o período? Ele é o conjunto de uma ou mais orações que se encontram na sua redação. Então, se você quiser saber o que é um período, basta você ir de ponto final a ponto final, aonde começa uma palavra, até a palavra não, um conjunto de frases, até onde vai o ponto final. E esse é o período, sempre.
Então, eu posso dizer a mesma coisa. Eu comi uma banana, também é um período. É um período composto de uma oração. Você teve o ponto final lá. Mas você também pode fazer um período mais complexo, com mais de uma oração. Se eu quiser falar, então, eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Falei de Estado, porque geralmente a redação tem esse tipo de coisa. Eu dei esse exemplo bobo aí, nada a ver. Mas, enfim, eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Você tem duas orações. Eu comi uma banana, sujeito, comi, verbo, uma banana, objeto, porque, e aí, o Estado me forçou. O Estado, sujeito, forçou seria o verbo, e seria tipo, como se fosse o objeto. Fica mais complexo assim, mas a ideia é que o mais importante é vocês saberem localizar os períodos. Os períodos são a questão mais importante da redação, do ponto de vista gramatical, lógico gramatical. E algumas coisas importantes também. Como que funciona a lógica entre orações e dentro dos períodos, com o exemplo que eu acabei de falar. Se eu quiser falar, eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Você tem essas duas orações, né? Eu comi uma banana, o Estado me forçou. Você tem essa palavra aqui, que é o porquê. O porquê, ele indica o quê? Ele indica uma causa, a causa da sua ação. Eu comi uma banana. Por que comi uma banana? Porque o Estado me forçou. Então, a causa de eu ter comido uma banana é porque o Estado me forçou a comer uma banana. Então, a gente estabeleceu uma relação lógica de causa dentro de um período, entre duas orações diferentes. E a palavra que juntou essas duas é porquê. Gente, é um pouco chato essas questões de gramáticas, mas elas são essenciais para a gente desenvolver a argumentação. Então, essa é a questão gramatical entre orações dentro de um período propriamente dito. Agora, se eu for partir para, então, as relações lógicas entre períodos, então, não tem mais a ver necessariamente com orações. Isso aqui é o mais importante, tá, gente? Desenvolver relações lógicas entre períodos. Então, eu vou usar o mesmo exemplo. Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Fechou o período, ponto final. Aí eu digo o seguinte, além disso, eu também comi um abacate, mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Então, você tem dois períodos diferentes. O primeiro período que é, eu comi uma banana porque o Estado me forçou, e aí, além disso, eu também comi um abacate, mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Primeira frase é, eu comi uma banana, o Estado me forçou. Aí você tem essa palavrinha aqui, que é o além disso. E depois você tem o resto do período. Além disso, eu também comi um abacate, mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Qual que é a relação lógica que você desenvolve, que foi desenvolvida entre esses dois períodos? Uma relação de adição. Porque ele falou, eu comi uma banana, que o Estado me forçou, e, além disso, eu também comi um abacate, mas o Estado não me forçou a comer um abacate. Então, dois períodos, eu desenvolvi uma relação lógica de adição entre eles. Tá, mas ainda está muito confuso, não estou entendendo essa questão de gramática, mas como que isso incide na sua redação? Justamente nessa questão. Na sua redação, você vai desenvolver períodos, orações, períodos, e você vai utilizar algumas palavras especiais para estabelecer relações lógicas, seja entre orações, seja entre períodos. Então, quais são essas palavras mágicas aí? Essas palavras mágicas são os conectivos. Essas palavras que justamente estabelecem de maneira clara as relações entre as orações e períodos. Elas são importantíssimas para a sua redação. Se pudesse fazer uma analogia assim, acho que vai ficar muito claro a função do período na sua redação. Imagina que os períodos são um lubrificante. Os períodos vão ser os lubrificantes das suas relações lógicas na redação, gente. Eu não sei o que vocês estavam pensando aí, mas... Então, os períodos, os conectivos, são justamente os lubrificantes das relações lógicas na redação. Então, justamente entender a importância deles no seu desenvolvimento, na sua argumentação. A gente tem que lubrificar as suas relações lógicas na redação. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Eu quero trazer alguns exemplos, explicar algumas coisas. Pode falar, Lu. Deixa eu respirar aqui que eu tive uma crise de riso, mas agora tô bem. Deixa eu só perguntar uma coisa. Naquele exemplo lá que você deu, né, tipo, da banana, do abacate e tal, tá bom, voltou. Assim, na frase, né, que tá em verde lá sobre o abacate, tipo, como repetiu mais de uma palavra, na segunda linha, tipo, não teria que usar, assim, um sinônimo, alguma coisa assim?
Ah, sim, não, boa. Tipo, na hora que eu estava desenvolvendo isso, eu não tinha muito pensado nessa questão dos sinônimos. Mas sim, idealmente na sua redação é legal usar sinônimos. Mas o mais importante aqui é entender a relação que se desenvolveu entre as duas. Mas sim, você tem razão. Seria bom não ficar repetindo muitas palavras. Mais alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Bom, espero que essa analogia fique aí na mente de vocês, que é uma analogia que é importante e geralmente explicita a relação dos... Michel, eu não entendi, assim, tipo, a relação das coisas, assim, por que o conectivo é importante, entendeu? Ó, nesse caso, se eu não tivesse esse conectivo, ia ficar como? Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Eu também comi uma banana, um abacate, mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Esses conectivos, eles servem para deixar mais claro as relações que está estabelecendo na sua redação. Tipo, até que faria sentido você não colocar, tipo, talvez, em alguns casos, você ainda teria o sentido de, tipo, você está falando de uma coisa paralela ou adição. Mas esses conectivos justamente servem para deixar eles mais claros, para deixar essas relações que você estabelece entre os seus períodos, entre suas orações, deixam essas relações mais claras. E é o caso aqui do porquê. Eu comi uma banana. Se não tivesse esse porquê, eu comi uma banana, o Estado me forçou. Nesse caso, não faria nem sentido essa oração. Esse conectivo juntou as duas orações, estabeleceu uma relação lógica entre elas. Nesse caso de causa. Eu comi uma banana. Por que comi uma banana? Qual foi a causa dessa ação? Porque o Estado me forçou. O Estado me forçou é a causa. Então, os conectivos, eles estabelecem essas relações, ou deixam elas mais claras na sua redação. Eles são muito importantes. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, de conectivos na redação, principalmente. Pode falar, Lu. Então, eu achei legal que você fez essa distinção entre os conectivos, eu não sabia que tinha, eu acho que eu fazia sem perceber. Tem conectivos que são próprios para entre orações e conectivos próprios entre períodos? Que nem além disso, que é entre o período e o porquê que é entre orações? Boa pergunta. A questão é que, geralmente, os conectivos entre orações, eles, por serem mais essenciais, como vocês perceberam, a frase anterior nem faria sentido sem porquê, não teria uma relação lógica entre elas, geralmente acaba sendo mais natural. O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas esquecem de colocar conectivos entre períodos, e isso prejudica a sua redação. Porque, às vezes, pode até fazer sentido na sua cabeça, você coloca 2 períodos sem nenhum conectivo entre eles. Para você que está escrevendo a redação, faz sentido qualquer relação que você está estabelecendo entre eles. Mas para quem está lendo, muitas vezes isso não fica claro. Então, os conectivos, eles servem para deixar mais claro essa questão do quais são as relações que você está estabelecendo. Eu vou dar alguns exemplos. Pode falar, Mi. Então, eu tinha visto, quando eu estava estudando redação, que toda vez que você começava de um ponto, tipo, mesmo sendo parágrafo ou dentro do parágrafo mesmo, tinha que começar com um conectivo. E aí, tipo, você acha que é real? Sempre tem que começar com um conectivo ou não? É só em casos específicos? Vou te mostrar alguns exemplos e explicar isso. Boa pergunta. Ó. Existem vários conectivos, tá, gente? E esses conectivos eles podem estabelecer, inúmeras relações. Tem algumas tabelas, vou passar uma tabela para vocês depois. Tem questão de prioridade, tempo, condição, dúvida, adição, contradição. Em real, muitos conectivos. Alguns conectivos também não necessariamente são fixos, são, são palavras próprias, além disso, por isso. Às vezes você pode estabelecer uma relação, criar um conectivo, necessariamente por uma palavra fixa. Vou mostrar o que isso significa. Eu acho que é mais importante, em vez de vocês decorarem os conectivos, vocês entenderem como que eles funcionam na redação. Então, eu peguei o exemplo da semana passada, naquele parágrafo de desenvolvimento, do acesso à democratização do acesso ao cinema. E eu sublinhei os conectivos. É o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, ele começa assim. Primeiramente, vírgula, o acesso à cultura e ao entretenimento, na conjuntura capitalista vigente, se configura como um privilégio. Ponto. Nesse sentido, vírgula, o sociólogo Pierre Bourdieu desenvolveu o conceito de capital cultural, que inclui, entre outras coisas, conhecimento cultural acumulado que confere status social e poder. Disso decorre que... Então, esse disso decorre que é um exemplo de um conectivo que não necessariamente é uma palavra fechadinha. Ele serve como um conectivo, mas não é aquelas palavras fechadinhas, tipo, além disso,
vírgula, por isso, vírgula, etc. O conectivo, ele pode ser uma palavra que faça referência ao parágrafo anterior e dê continuidade para o parágrafo que está desenvolvendo agora. Conectivo, basicamente, é alguma palavra, ou conjunto de palavras que estabeleça uma relação entre os dois parágrafos. E esse disso decorre que também é um exemplo. Embora não seja necessariamente o padrão, que nem a gente está vendo nos outros. Então, disso decorre que o acesso ao capital cultural é desigual entre diferentes classes sociais, desfavorecendo os pobres, provido de tal status social e poder. No entanto, então, esse no entanto, vírgula, a internet e os serviços de streaming trouxeram uma forma de democratização de acesso a um dos bens mais importantes desse capital cultural, o cinema. E, portanto, posicionamentos em desfavor a esses meios populares de acesso ao cinema são posicionamentos contrários à democratização do acesso das classes mais baixas a esse valioso bem do capital cultural. Se você tirasse os conectivos, esse parágrafo faria muito menos sentido. Primeiro, nós temos essa relação, no primeiro parágrafo começa conectivo, primeiramente, você estabelecendo a primeira coisa que você vai falar na sua redação. Primeiramente, vírgula, o acesso à cultura, sei lá o que, na cultura capitalista se configura como privilégio. Aí, ponto. Nesse sentido, então, conectando a microtese que você fez, conectando o que você tinha estabelecido, com a citação, que é o sociólogo Pierre Bourdieu falou isso, isso e isso. Bom, disso decorre que, então, da citação decorre que você chega a uma conclusão em relação à citação. Aí você tem, no entanto, então, uma contradição, então, algo está diferente. No entanto, tem alguma diferenciação aí. No entanto, a internet, os streaming, é uma forma de democratização, etc. Ele fala, e, portanto, então, outra conclusão. Posicionamentos em desfavor a esses meios populares de acesso ao cinema são posicionamentos contrários à democratização do acesso das classes, etc, etc. O mais importante aqui é vocês perceberem a importância dos conectivos para desenvolver essas relações. Vou mostrar um outro parágrafo, tá? Vou mostrar outro parágrafo, vou desenvolver um pouco melhor as relações que podem se estabelecer, não só dentro do parágrafo, mas entre parágrafos. Nesse caso, a gente está falando de entre parágrafos. Esse seria o segundo parágrafo da redação, o desenvolvimento da redação. Ele começa com, além disso. Lembra que a gente tinha começado antes com primeiramente? Então, o primeiro parágrafo de desenvolvimento foi primeiramente, falando disso, 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 defendi isso, isso e isso. Depois eu falei, além disso, vírgula, o cinema nacional brasileiro, então o segundo parágrafo foi uma adição. Além disso, vírgula, o cinema nacional brasileiro, se incentivado, poderia ser um meio facilitador dessa democratização do acesso ao cinema. Ponto. Nesse ponto, vírgula, alguns dos nossos filmes são muito respeitados pela comunidade nacional e internacional. Tropa de Elite, Cidade de Deus, são dois exemplos que, em razão de seu sucesso e por serem brasileiros, eles foram apresentados em inúmeros festivais cinematográficos de acesso livre em cinemas populares. Ponto. Assim, vírgula, conclui-se que o incentivo ao cinema nacional seria uma maneira de democratizar o acesso a esse meio devido ao consequente incentivo à transmissão gratuita dessas produções. Então, esses conectivos estabeleceram de maneira mais clara qual que é a relação que está desenvolvendo na sua argumentação, seja dentro de orações ou dentro de períodos, no parágrafo argumentativo. Agora, se a gente pegar, de maneira geral, os parágrafos entre si, aquilo que eu falei, por que é interessante você ter conectivos? Além de entre períodos, ter conectivos entre parágrafos, pelo menos entre todos os parágrafos, menos o de introdução. Porque você estabelece as relações que você está fazendo na sua redação de maneira mais clara. Então, o seu primeiro parágrafo de argumentação ou desenvolvimento começa com, primeiramente, vírgula, blá, 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 blá. Aí depois o seu segundo parágrafo é uma adição em relação ao primeiro. Então, é algo paralelo, uma adição que você está fazendo. Então, você fala, além disso, vírgula, Sistema Nacional Brasileiro, incentivado, blá, 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 blá. Pra vocês perceberem, pega desde a tese, né? A tese é se posicionar contra meios populares e alternativos de cinema é ser contra a democratização do acesso ao cinema, tanto internacionalmente como nacionalmente. Aí você começa peguei a microtese, lembra aquela estrutura que eu tinha falado para vocês? A microtese seria o que resume o parágrafo de argumentação. Então, a microtese vai resumir o primeiro parágrafo de argumentação, é esse aqui. Primeiramente, o acesso à cultura e entretenimento na cultura capitalista vigente configura como um privilégio. Mesma coisa para o segundo parágrafo, peguei a microtese. Além disso, o cinema nacional brasileiro, se incentivado, poderia ser um meio facilitador dessa democratização do acesso ao cinema. E de conclusão, não botei aqui, mas seria basicamente, em conclusão, vírgula, blá, 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 blá. Então, respondendo à pergunta da Mi, por que é importante você colocar o máximo de conectivos possíveis? Para você deixar o mais claro possível para quem está lendo
quais são as relações que está desenvolvendo. Às vezes é muito fácil você estar descrevendo a sua redação, você fala, putz, isso faz total sentido. Eu entendi qual que é a relação entre o primeiro período, o segundo período, eu entendi qual que é a relação entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo, mas muitas vezes, para quem está lendo, para o seu examinador, seu corretor, isso não fica claro. Então, por isso é muito importante vocês tentarem colocar o máximo de conectivos possíveis, de maneira que seja coerente também. Não adianta você colocar de qualquer jeito, tá? Você tem que saber colocar com frequência, de maneira, e bons conectivos que realmente explicitem as relações que você quer trazer. Se você colocar um conectivo que não tem nada a ver, vai inclusive atrapalhar a leitura de quem está lendo. Então, ter em mente isso daí. Usar os conectivos, de preferência com frequência, para deixar mais claro as relações da sua redação, mas também usar conectivos que façam sentido no contexto que você está usando. E uma coisa importante, gente, dentre as listas de conectivos, vocês vão ver alguns conectivos que são ultra formais, tipo, outrocin, destart, sei lá o quê. Aí você se pergunta, mano, eu devo usar esses conectivos? E a resposta é o seguinte, não necessariamente, tipo, o importante da sua redação é se manter na norma padrão, na norma formal, mas você não precisa ser ultra formal. Às vezes, acaba ficando um pouco pedante, tipo, minha opinião, acaba ficando um pouco pedante sua redação, com grandes conectivos, você fala, outrocin, destart, sei lá o quê. Às vezes tem umas redações que falam uns negócios, tipo, uma linguagem super complicada, que muitas vezes dificulta a leitura de quem está lendo a sua redação. Então, eu, pessoalmente, não que eu não recomendo que você use eles. Acho que é muito tranquilo vocês usarem conectivos, tipo, normais, tipo, além disso, por isso, portanto. Não precisa ficar preocupado em usar grandes conectivos formais. Muitas vezes pode até atrapalhar a leitura de quem estiver lendo. É lógico, aquilo que acho que a Lô tinha falado, vamos evitar na redação repetição. Então, eu já usei todos os conectivos de adição. Aí eu posso usar outro sim? Claro, se isso vai evitar uma repetição, perfeito. Mas assim, a minha opinião, não deixe sua redação pedante, não deixe sua redação parecendo que você quer palestrar para o corretor, que você sabe português, sabe gramática, inclusive às vezes acaba dificultando a leitura de quem estiver lendo, se começar a colocar um negócio super formais. Então, eu recomendo privilegiar conectivos que são mais simples, mais tranquilos para vocês. Para mim também, meu Deus do céu, outros sim, são negócios, tipo, eu privilegio. Sinceramente, tipo, eu nem sei, eu nem sei outros sim é de adição, né? Tem coisa que, tipo, eu não sei, tipo, não precisa usar, tipo, conectivos que são extremamente formais e pedantes, na minha opinião. Então, mas vocês podem utilizar ele se for evitar a repetição. Mas é isso. Tipo, é a minha opinião em relação a isso. Lê, pode falar. Estava com uma dúvida. Eu ia falar. Tudo bem que você foi conectivóbico, mas tudo bem. O que acontece? Porque eu ia simplesmente falar as dúvidas que estavam no chat. Nossa, fui trouxa agora. O Dan Cario falou assim, os conectivos necessariamente precisam estar perto dos dois pontos? Não necessariamente precisam estar logo depois. Então, eu vou pegar um dos exemplos que eu tinha feito. Beleza. Esse segundo... Assim, os conectivos entre orações não vão estar perto do ponto, são entre orações. Mas entre períodos, tem essa questão do cinema, por exemplo, nesse caso eu usei ponto e vírgula, aqui, ó, depois do no entanto. No entanto, a internet e os serviços de streaming trouxeram uma forma de democratização do acesso a um dos bens mais importantes do capital cultural. 2 pontos do cinema. Aí, ponto e vírgula. E, portanto, poderia ser um ponto ali, em vez de ponto e vírgula. Então, você poderia usar, em vez de o conectivo ser logo após o ponto, você pode estabelecer um e, vírgula, portanto, vírgula, e o conectivo ser um pouco depois do ponto. Mas o ideal é que ele esteja próximo do ponto final para fazer sentido para quem está lendo qual que é a relação que está estabelecendo. Acho que talvez faça sentido pensar assim, né? Você deixar... Às vezes, gramaticalmente, não faz sentido deixar muito longe, e mesmo que faça, você acaba, tipo, estendendo um pouco a leitura, o entendimento de quem está lendo para saber qual que é a relação que estabelece entre um período e outro. Faz sentido. E a Jéssica Assis perguntou, se eu repetir conectivos durante a minha redação, posso perder ponto? Acho que sim. O ideal é que você varie o máximo a sua linguagem. Então, tipo, varie, quando você for retomar alguma coisa, não repita muitas coisas.
Então, sim, pode variar. Inclusive, essas questões do usar conectivos formais podem te ajudar. Se você, por acaso, decorou os conectivos, outros sim, e o Destart, etc. Se vai evitar repetição, por favor, use. Eu recomendo vocês usarem. Tipo, você esqueceu, vamos usar esses conectivos para não ter repetição. Então, não tem problema. A minha recomendação é em ser contra grandes formalidades na redação, nos conectivos, justamente para facilitar o entendimento de quem está lendo. É minha opinião. O quê? Doutor Sim? Eu não vou falar nada sobre isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não sei se eu perdi mais alguma dúvida. Não, Mi, foi só isso só. Beijo. Beleza. Mi, pode falar. Então, você falou de repetir palavra, mas isso aconteceu na mesma redação. E quando você não tem mais como substituir e precisa repetir? Tipo, não necessariamente um conectivo. Eu não sei se vai fugir da aula, mas... Mano, me pegou muito, que eu não tinha mais como substituir a palavra. Eu tive que repetir, mas eu fiquei me sentindo triste depois. Eu não sabia se isso, sei lá, perde ponto. É bom evitar repetição na redação. Mas existem algumas técnicas que eu vou passando para vocês para evitar repetição. Algumas vezes é muito difícil. Tipo, algumas vezes tem umas coisas específicas do tema, tipo maternidade, que é difícil você encontrar sinônimos muito variados para isso. Você quer fazer referência a esse tipo de coisa. Mas às vezes você pode retomar falando disso, algum pronome, falando disso. Às vezes, quando você quer falar de alguma coisa, fala em vez de repetir a coisa, fala ele, ela, e por aí vai. Mas, assim, às vezes é bem difícil mesmo. A gente vai ver isso. Técnicas para vocês evitarem repetição. O pessoal mandando no chat. Atenção, bolinhas. Boa. Você trouxe alguns exemplos conectivos que não necessariamente são, tipo, fechadinhos, sabe? Os formais, tipo, além disso, vírgula. Boa. Mas Por quê? Você tá falando do meu? Visto através do segundamente. O segundamente eu não confirmaria, porque eu acho que não sei se você pode usar segundamente, mas... Não dá para usar segundamente. Através do TT, estabelecer uma relação de brigas. Eu me iludi aqui. Ler com carinho, corretor, inclusão, pode ser. Não, pelo amor de Deus. Nossa, mosquei. Pelo amor de Deus, não faça isso. Nossa, eu li e eu falei, não, tá suave. Não, ignore os conselhos do Leandro, pelo amor de Deus. Eu até falei, mano, eu li um através do... Eu falei... Ele tava levando a sério? Tem você pode usar através, por exemplo, como um conectivo, mas aí o Leandro arrastou demais. Isso tem meu face. Eu vou tirar disso alguns conectivos que você pode usar. Em vez de visto em meus face, você pode falar visto que, por exemplo, é um bom conectivo. Em vez de atenção banholinhas, falar além disso, ademais. Não usem segundamente, porque essa palavra não existe. Primeiramente, vírgula, depois do segundo cara, coloca além disso. E não faça interlocução com o seu corretor, pelo amor de Deus. Se você quiser tirar um mil, dá sim. Não tem necessidade de negociar. Não, pode falar. Bota um dinheirinho quando você for entregar a folha de resposta, bota um dinheirinho lá e fala, não, Cobre. Coloca embaixo, assim, dá pro corretor. É isso. Mas eu vou passar para vocês algumas tabelas de conectivos. Mas, assim, é importante vocês perceberem que alguns não precisam necessariamente se ater aos conectivos formais, tipo, além disso, vírgula, portanto, vírgula, por isso, embora eles ajudem. Mas vocês podem usar palavras que substituam essas conexões, essas relações que se estabelecem entre os diferentes períodos. Alguém tem mais alguma dúvida em relação aos parágrafos, as relações entre eles? Professor? Pode falar. Eu tenho uma dúvida que é parecida com a de alguém. Eu não vi nem a pergunta, nem quem foi. Mas é tipo assim, no conectivo do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Se eu falar em primeiro lugar, se eu for iniciar o segundo parágrafo, eu tenho que, tipo, começar também com um conectivo similar, tipo, em segundo lugar? Ou eu posso alterar, usar outro conectivo que não tem relação, assim, proximidade? Boa pergunta. Assim, primeiro,
tirando um pouco da sua dúvida, mas também é importante falar, não precisa de conectivo no parágrafo de introdução, tá? É paralelo a isso, mas não usem conectivo no parágrafo de introdução, não faz sentido, tá? Porque conectivos é para estabelecer relações entre diferentes parágrafos. Eu lembrei disso quando você falou primeiramente. Eu achei que eu tinha falado o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Não, você falou, mas eu acabei lembrando disso, eu achei bom deixar claro em relação a isso. Tá, que eu pensei que eu tinha falado a introdução. Aí. Não, você falou o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Mas não necessariamente, tipo, pode começar em primeiro lugar, vírgula, em segundo lugar, vírgula, também faz total sentido. Mas se o seu segundo parágrafo for uma contradição, ou um outro ponto de vista, você pode usar no entanto, por exemplo. Começar o segundo parágrafo com no entanto. É uma possibilidade, você não precisa necessariamente se ater a isso. Mas acho que é isso, né? Não se preocupa tanto em se ater a isso. Mas assim, se você quiser evitar usar em primeiro lugar, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, se você já sabe que o seu segundo parágrafo vai ser uma contradição, pode ser. Inclusive, eu tenho que deixar isso bem claro. Qual que é a ideia de você já ter em mente essas questões dos conectivos? É você saber, desde o projeto de texto, desde o projeto da sua redação, quais argumentos você vai usar e quais as relações que você estabelece entre eles, entendeu? Então, por exemplo, você já desenvolveu uma tese, você já quer ter uma ideia de qual vai ser o primeiro argumento que você vai usar, beleza, esse vai ser o primeiro argumento que eu vou usar, depois vai ter o segundo, qual vai ser a relação que estabelece entre eles. Então, esses conectivos vão um pouco além, a importância deles é justamente, até eles evidenciarem que você teve um projeto de texto, que você planejou a sua redação, que ela é coerente, que ela é coesa, que ela se encaixa, sabe? Então, esses conectivos também servem para evidenciar isso. Então, é importante também vocês, quando vocês forem já estar no projeto de texto, vocês forem pensando, quais são as relações que eu vou estabelecer com meus argumentos, e por aí vai. Pode falar, Lê. Eu achei legal esse negócio que você fez, de verdade, eu achei muito legal esse negócio que você fez no slide, eu tava lendo, foi até uma pergunta que eu esqueci, e que, eu achei, o parágrafo que ela fez foi falando que isso acabava privilegiando e falando sobre o sistema capitalista. E já no segundo, além disso, ela não deu outro problema, né? Ela só foi uma forma de conseguir incentivar para você não ficar mais popular, né? Mais democrático, é isso? Tá certo isso? Sim, ela adicionou uma outra informação, mas você poderia estabelecer outro argumento que tivesse uma relação diferente. Sim, uma relação Pode falar, desculpa. É porque eu faço meio que uma relação de causa e consequência. E aí, quando ela fez, eu falei, cacete, é verdade, dá pra fazer isso. É perfeito você usar uma relação de causa e consequência no primeiro e segundo parágrafo, mas saiba que não é a única relação que você pode estabelecer. Você pode estabelecer uma relação de adição, você pode fazer entender que são argumentos paralelos, você pode fazer entender que são contradição, o segundo argumento é uma contradição do primeiro, e por aí vai. Mostra um outro lado. Vai ter aula assim, tipo, de você falando quais são quais argumentos são de quais? Boa. A gente estava, acho que agora que os monitores entraram, a gente tinha pensado um pouco fazer mais para frente, como se fosse uma oficina de conectivos. A gente está pensando como seria isso. Legal. Mas, a princípio, a ideia mais dessa aula é vocês saberem mais ou menos como funcionam essas questões gramaticais básicas, tipo períodos, etc., que são os conectivos e como eles se aplicam. Muitas vezes vocês vão aprender utilizando eles na redação. Então, quando vocês forem fazer redação, pega uma tabela de conectivos, deixa do lado. Se você quiser falar, putz, eu quero criar uma relação de adição aqui, vai na tabela, ver quais são os conectivos que são de adição, e a partir daí você pode aprender o uso deles. Mas, de novo, vocês não precisam se ater aos conectivos que são fechadinhos e além disso, ademais, etc. Podem ser palavras que simbolizem essa relação que tem entre os dois parágrafos, sem ser as palavrinhas fechadinhas, além disso, por isso, etc. Perfeito. Entendeu? Não, eu ia falar de relação entre, tipo, as relações que os parágrafos têm, sabe? Se é de adição, se é um de causa e consequência, se iria ter, por isso. Uhum. Mas a gente pode pensar em fazer isso futuramente em relação aos conectivos, mas o mais importante é vocês pegarem. A tabela pode ajudar vocês, mas vocês terem em mente fazerem isso desde o projeto de texto, já planejarem quais vão ser as relações que vão ter entre seus argumentos. Como estabelecer relações melhores para deixar sua redação mais coerente e melhor. E deixar para fortalecer seus argumentos também.
Mas acho que é isso, gente. Vou parar de gravar aqui e vou passar para os monitores. Meu Deus, já acabou. Que triste. Boa tarde, gente.